Estão aqui reunidos presidentes e associados do Maceió Convention, ABIH, ABAV, a Abrazel, Sindetur, Sindal, Abrajet e Costa dos Corais. Associações unidas e cada vez mais fortalecidas em busca do mesmo objetivo, que é o desenvolvimento do turismo em Alagoas, com projetos, com ações, com direcionamentos e com muita responsabilidade. Durante 4 dias individuais e separados, previamente acordados entre as partes, estaremos aqui nesse mesmo espaço para escutar de candidatos ao governo do Estado acerca dos principais projetos para o incremento do turismo nos próximos 4 anos. Um setor de suma importância para o nosso Estado, que movimenta a economia, gerando empregos, novas oportunidades de negócios, um segmento com números cada vez mais crescentes e promissores. Antes de compor a mesa central e já darmos início ao nosso debate, eu convido a todos para assistirmos rapidamente a um vídeo onde mostram números importantes desse segmento no nosso Estado. Por favor. Que Alagoas é um dos maiores destinos turísticos do país, você já sabe. Mas você já parou para pensar o quanto essa atividade econômica movimenta? Na hotelaria, atualmente são 35 mil leitos, o que impacta em mais de 140 mil empregos diretos e indiretos. O setor privado acredita em Alagoas e vem fazendo a sua parte. São 15 novos empreendimentos em construção. Com mais 4 mil leitos, teremos mais 16 mil novos postos de trabalho. O turismo representa 15% do PIB na capital e 8% do PIB estadual. São mais de 65 eventos esportivos, científicos e culturais nos próximos 2 anos, com uma expectativa de 118 mil turistas, impactando aproximadamente 140 milhões na nossa economia. São mais de 21 mil empresas legalizadas, que vão desde setor de agências de viagens e receptivos a lojas de artesanato. O que faz a diferença no turismo em Alagoas é a união e sinergia do setor privado com o público. Entendemos que juntos somos mais fortes. Fortalecer o turismo é gerar emprego, promover inclusão, oportunidades, valorizar a cultura e a identidade do seu povo. Mais do que uma vocação, o turismo é o setor que pode transformar a realidade econômica e social de Alagoas. Para essa reunião com os presidentes das entidades e associados, foram selecionados 4 primeiros candidatos que aparecem nas pesquisas para intenção de voto ao governo do Estado. Todas as regras pré-estabelecidas estão de acordo com a legislação eleitoral vigente, onde foram respeitados os prazos oficiais e a homologação das candidaturas perante as convenções partidárias. Continuando todo esse processo de legalidade e transparência, informo que nosso evento está sendo gravado para também termos o registro, claro, de todas as propostas que aqui forem apresentadas pelos candidatos. Todos os conteúdos, portanto, ficarão disponíveis nos sites, nas redes sociais das associações. E quanto aos pleitos importantes que serão discutidos hoje, eles foram elaborados durante uma reunião com as principais lideranças do setor turístico em Alagoas. É importante salientar, entretanto, que o setor turístico reconhece todos os avanços conquistados nos últimos anos, nas áreas de saneamento, de infraestrutura, de saúde, estradas. Mas sabemos que o turismo é assim, né, Miltinho? Quanto mais se faz, mais desafios aparecem, novas demandas surgem e precisam, sim, ser cobradas, né? Portanto, novos desafios que o trade acompanha de perto. Portanto, foram estabelecidos 10 assuntos prioritários, descritos num documento oficial, um documento que foi entregue antecipadamente a cada candidato, para que todos tenham o melhor entendimento do pleito que será discutido. Lembro ainda que após esse encontro, importante também informar que teremos ainda uma agenda complementar, aí sim com as demandas específicas de cada associação, mas já com o candidato eleito. Portanto, dando esse espaço igualitário para os 4 principais e depois com o eleito, que terá esse encontro importantíssimo com todas as associações e novas questões serão pontuadas. E para abrirmos oficialmente esse evento,
Tenho a satisfação de convidar, nesse instante, o candidato Rui Palmeira, do PSD. Por favor. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença, né, de todas as entidades que compõem aí o trade turístico, que fazem o nosso turismo de fato acontecer. Agradecer ao candidato Rui Palmeira, né, é um assunto que falar de turismo nós falamos por várias vezes, né, nas reuniões aí quando a gente tinha como pauta Maceió. Então já temos aí um elo, né, de falar de turismo com o Rui, então agradeço essa presença para, nesse momento, a gente falar, de fato, de Alagoas como um todo. Como se falou aqui, e vale a pena registrar, dentro dos pleitos antigos, que até então são de suma importância e são pré-requisitos para que o turismo, de forma muito sustentável, cresça, não está no pleito pelo seguinte fato: está em plena execução ou, de fato, já tem uma solução em andamento. Então, pleitos como a questão que a gente colocava como prioridade máxima da questão do saneamento, através da PPP, que está em execução, a gente consegue ver o avanço, né, através do CAF, que foi contratado até na gestão do Rui, que também teve uma vocação, aí, um direcionamento para o saneamento. Pleitos como esse a gente não elenca porque a solução está em execução, né? Então, mas a gente não pode, como não está finalizada, implantada, a gente não pode tirar o mérito da importância, né? O turismo sem saneamento não é nada, o turismo com a segurança pública não é nada. Então, são pleitos que a gente avançou muito e que a gente não elencou, mas está intrínseco à atividade. Tá? Agradecer a todas as entidades, né? Sindetur, Carlinho Palmeira, Samuel, Abave, André, a BH, a Brasel, na pessoa do Nado, Costa dos Corais, fazendo, né, agregando, somando ao turismo, né, e somando forças, isso é muito, muito importante. E ao Sindal, né, o Marcelo, também compondo aí. Então, agradeço a todos que contribuíram. Muitos dos associados aqui não vai ver uma lista tão extensa, né, porque a gente recebeu, cada associação fez o papel de receber as demandas do seu segmento e a gente teve que fazer um filtro, esse filtro baseado no que se tratava de prioridade e o que se tratava de macro em termos de turismo. Então, temos aí 10 pontos como prioritários. Tá? Mais do que nunca, a gente precisa estar elencando o turismo como prioridade em qualquer gestão governamental, através da evolução que a gente teve, né, através dessa segurança nos pré-requisitos para que o turismo possa acontecer, a hotelaria, toda a cadeia que envolve o turismo, cresceu de forma substancial, né? A gente hoje aí, há muito tempo, a gente não tinha esse número aí, com mais de 30 mil leitos, 15 novos hotéis sendo implantados nos próximos 3 anos, não hotéis de pequeno porte, mas hotéis com grande quantidade de leitos. Isso daí, simplesmente, não há confiança de uma gestão pública que deu visão ao turismo. E se a gente não continuar nessa visão, né, esse crescimento passa a ser um problema e não mais sustentável. Então, mais do que nunca, as entidades têm que estar atentas, né, aos pleitos a todos os governadores. E antes que a gente comece a elencar, eu tenho um pedido, de fato, pessoal, que é uma opinião minha, né? O turismo, em qualquer pasta, seja ela municipal, governamental, a gente viu cases muito bem-sucedidos a partir do momento que a pessoa que está lá no comando abraçou o turismo e disse que aquela pasta deveria
é do prefeito ou é do governador. Essa pasta é inegociável, essa pasta não é política. E porque o turismo, a gente depende de todo mundo, e a gente, de fato, não manda nada. A gente depende da limpeza, a gente depende da segurança, da iluminação, do ordenamento, de orçamento para promoção. São muitos fatores, isso daí envolvendo outras pastas. E aí, a partir do momento que o governador não encabeça isso, dizendo que aquela pasta é prioritária, as coisas podem acontecer, mas de uma forma sem relevância, sem a pressa que o turismo pede. Então, na visão, né, do governo, peço, né, todo o turismo, tenho certeza que reflete esse meu pedido, que pegue a pasta do turismo como questão pessoal do governador, para que a gente consiga... E, só para encerrar esse primeiro momento, deixar claro, né, a todos aqui, o Rui conhece um pouco do nosso perfil já, e que a gente não tem partido político. Nosso partido simplesmente é o turismo, né? A gente não veste camisa de partido, não veste camisa de candidato. Aquele, sim, que vestir a camisa do turismo, sem dúvida, será abraçado pelo turismo. Então, nossos pleitos aqui é puramente de um trade turístico apaixonado e que ama e quer ver o turismo acontecer. Obrigada, Miltinho. Vamos, então, iniciar a nossa conversa. Miltinho já falou que o turismo não tem partido político aqui em Alagoas. Portanto, o primeiro pleito fala da lista tríplice, manter a lista tríplice com indicação de executivos para a gestão da pasta, unindo os interesses de todos os setores produtivos e com a presença de técnicos especializados na formação da equipe. Na verdade, há mais de 20 anos, candidatos, já é uma tradição do trade turístico participar dessa lista tríplice, onde são indicadas pessoas competentes e capazes, independentes de partidos políticos, para gerir a pasta. Eu pergunto o que o senhor pensa sobre isso, se de fato colocará também à disposição do trade essa nomeação e indicação da pasta. Muito bom dia a todos e a todos. Bom dia, Gilca. Deixa eu saudar aqui a nossa mesa nas pessoas do Miltinho Vasconcelos e da Ana Maria, por economia processual. Deixa eu saudar também, puxar a sardinha, né? Saudar o Carlinho Palmeira, Vinícius Palmeira e Tia Teca, Tereza Bandeira, meus informantes, meus infiltrados aqui dentro. Dizer, Miltinho, que com certeza esse item 1 ele é fundamental. A gente não pode pensar a pasta do turismo e desenvolvimento econômico como simplesmente um cabide de emprego ou para ocupação de cabos eleitorais. Entendo que as indicações políticas são absolutamente necessárias e tive, durante a minha gestão, boas indicações políticas. Agora, na pasta do turismo, podem ter certeza que isso é inegociável. Vocês terão o compromisso de indicar a lista e o nome indicado para a secretaria sairá dessa lista tríplice, como fizemos no nosso primeiro mandato com a secretária Cláudia Pessoa e nosso segundo mandato com o secretário Jair Galvão. Está por aí, o Jair estava por aqui. O homem está em Penedo, está distante, foi-se embora para não levar falta, né? Então, podem ter certeza, Miltinho, Carlinhos, Guido, que isso é um compromisso que eu já afirmo desde já, como fizemos no período à frente da Prefeitura de Maceió. O secretário será de indicação e responsabilidade de vocês. E, obviamente, terá autonomia. Não me cabe, enquanto quando fui prefeito e em tudo dando certo, e tenho muita fé nisso, em sendo governador do Estado, não me cabe estar indicando o chefe de gabinete do secretário, o diretor financeiro da secretaria. O secretário será indicado por vocês e terá total autonomia para montar a sua equipe. Vamos ao segundo ponto, pontuado pelo trade, que fala sobre o Centro de Convenções
necessário demais, os eventos só crescem aqui no Estado. Precisamos tornar, claro, Maceió competitiva perante outras capitais, candidato. O Centro de Convenções ele foi inaugurado em 2005, a reforma antiga desde 2015, e a gente precisa concluir a ampliação do centro, estruturar e tornar, sobretudo, uma gestão profissional do Centro de Convenções, fortalecendo o segmento de eventos e negócios. A gente já tem exemplos positivos, Salvador, Pernambuco, São Paulo, e o que falta aqui para Maceió ter, de fato, uma gestão profissional com o Centro de Convenções, concluir a reforma, qual o seu comprometimento em relação a isso? Desculpe interromper, só fazer um comentário do grau de importância do que aquele equipamento turístico o Centro de Convenções tem para Maceió. Se a gente somar no decorrer do ano, o segmento de eventos, o turismo de eventos hoje produz como se fosse uma segunda maior operadora, né, perdendo somente para a CVC, que é uma gigante, né? E, então, tem uma relevância muito importante, traz um suporte em especial numa baixa temporada, né, traz conhecimento. Quando a gente traz eventos para a cidade, um exemplo básico, traz um grande congresso de ortopedia, vem os melhores do Brasil, os melhores do mundo, e deixa conhecimento e dá oportunidade para aquelas pessoas locais adquirir esse conhecimento. E sempre foi um diferencial, e hoje existe um certo risco, porque antes Maceió tinha o melhor centro de convenções do Nordeste. Hoje, ao meu ver, a gente está em quarto, quinto colocado. A gente tem Natal com um bom centro, Fortaleza com um bom centro, Salvador com um bom centro, e a gente precisa, de fato, modernizar para trazer essa competitividade. E a gente precisa ir muito além disso, né? A gente precisa, de fato, trazer, né, as outras, Salvador, um case muito bem cedido, Pernambuco está em plena implantação da concessão, que a gente precisa trazer, quem sabe, fazer o comercial, captar eventos para agregar, né? E hoje a gente sente muito essa falta. Todo o trabalho comercial de captação de eventos está no Maceió Convention. A gente vê um case muito bem cedido de concessão do aeroporto, né? A gente vê lá a ENA em plena atividade, o maior interessado em estar captando novos voos, porque é daí que ela tem o seu resultado. E a gente hoje já sente a perda de eventos de relevância, né, escolhendo outros centros de convenções. Então, a gente precisa reagir e pautar o quanto antes essa concessão para uma empresa de relevância, né, de competência, de conhecimento nacional, para estar fazendo a gestão. E aí, ao invés de a gente ter X eventos no ano, a gente ter o dobro disso com a gestão profissionalizada. Bom, Miltinho, outro tema muito relevante. Nós tivemos a satisfação, enquanto prefeito de Maceió, de participar da captação desses eventos, né, de grandes eventos, sobretudo na chamada baixa temporada. Isso é muito importante para aquecer nossa economia. Então, podem ter certeza que vamos priorizar o centro de convenções. Eu acredito também que algumas cidades do interior do Estado mereçam ter seus centros de convenções. Algumas até iniciaram obras, como é o caso da Barra de São Miguel, e essa obra está paralisada há um bom tempo. Acho que é obra com recurso federal e é sempre muito travado para a gente conseguir colocar essas obras para caminharem. Mas entendo a importância do centro e acho, sinceramente, que não é papel de governo do Estado fazer administração de centro de convenções, assim como não é papel do governo federal administrar aeroporto, né? Demorou para se fazer essa concessão, foi feita, felizmente. Já observamos os investimentos no aeroporto, nos aeroportos que foram privatizados e no de Maceió, que é mais recente, e a gente precisa fazer isso também no centro de convenções, acho que fazer uma concessão, e quem ganhar essa licitação, essa concorrência, que vai administrar o centro, obviamente sempre dialogando com vocês do setor turístico do nosso Estado. Mas o senhor já teria algum modelo de concessão em vista dentro do seu plano de governo já apresentado? Gil, eu acho que sobre o modelo... o centro de convenções, eventos de grande porte, antes de partir e pensar para também ter no interior, mas para embasar aqui na capital? Não, eu acho que é um modelo simples de concessão que a gente vê acontecendo em outros estados. A gente não precisa
saídas mirabolantes. Acho que é buscar a simplicidade, fazer uma concorrência. Quem vencer essa concorrência vai administrar aquele centro por X anos e, obviamente, vamos ter uma gestão mais eficiente, porque quando a gente depende do Estado, tudo é mais travado. Você imagina, para uma coisa simples, você ter que fazer uma licitação. Então, fica tudo mais complicado, mais complexo. Então, um centro de convenções como esse, entendo que o modelo tem que ser o de concessão e que o privado assume e passe a tocar a administração daquele centro. Então, vamos pontuar também como prioridade o centro de convenções e já vamos partir para o terceiro ponto, apontado pelo Trade Turístico, que fala sobre a nossa orla de Maceió. Viabilizar um projeto de modernização da orla com a reposição da faixa de areia e o retrofit da estrutura atual, que, na verdade, é tudo que consta na orla, por exemplo, os equipamentos, os muros de contenção, as balanças de peixe, toda a estrutura no entorno da orla. Na verdade, manter a beleza da nossa orla é muito mais do que pinturas, a gente precisa, de fato, de estrutura. E a orla não é só a Ponta Verde e a Pajuçara, né, candidato? Se a gente partir para Jatiuca, por exemplo, aqueles muros de contenção horríveis ali atrás das barracas, quem vem caminhando pela areia da praia consegue ter uma imagem muito negativa da nossa orla, né, da areia para a cidade. E aí eu queria entender, porque é preciso ter toda uma conversa, um diálogo com o governo federal, tem a União, tem a praia, o governo do Estado e o município. A orla é de Maceió, mas é a porta de entrada, né, candidato? É do governo. Fazendo só um comentário, né, nesse item, transformando esse comentário em números, hoje 70% a 75% do nosso público que busca o turismo em Maceió vem pelo sol e mar, vem pelo lazer, vem pelo nosso principal ativo. Exato. Então, é um item de muita relevância, né? Dentro do nosso turismo representa aí aquele ativo, é o desejo de quase 70% a 75% dos visitantes. E a gente aumentou, né, saltou o número de leitos, só na capital aí quase 28 mil leitos, e algo como 10 anos atrás, a gente tinha aí na faixa dos seus 10, 12 mil leitos. Então, a gente quase que triplicou o número de leitos. A população de Maceió, hoje, 1.100.000, 1.200.000, há 10 anos atrás, a gente tinha seus 700, 800 mil, e a gente tem o mesmo trecho, né? O trecho não aumenta, de acordo com a população, o número de leitos. E, infelizmente, na verdade, a gente tem até menos, porque os trechos de areia, a gente, de fato, a gente perdeu. Então, é de suma importância a gente dar qualidade e priorizar isso. A gente sabe que vai ser um projeto aguerrido, que envolve licenças ambientais, exato, projetos ambientais, análise. Não é uma coisa do dia para a noite. Então, de fato, para fazer acontecer, o governo tem que abraçar a causa e, além do mais, ir buscar e viabilizar os recursos, porque é uma obra estruturante de valor expressivo. Então, é de suma importância para o nosso turismo. Exato. Essa reposição da faixa de areia, Camboriú fez, né? Temos um exemplo muito positivo, né, candidato? O senhor já foi prefeito de Maceió, conhece essa realidade da deficiência da nossa orla. Se falar ali da parte da Avenida da Paz em diante, mais difícil ainda, né? Bom, em relação à orla, nós, né, no período de prefeitura, a gente iniciou um trabalho com a gerência da orla, né? Está aqui o Joãozinho, que é hoje vereador, que ficou à frente, ouvindo os reclames de todos vocês e buscando, na medida do possível, dar resolutividade. Buscando... Só aproveitando o comentário do Joãozinho, e aí o trade turístico tem que ter a responsabilidade política de tirar o chapéu àqueles que priorizam o turismo. E dentro da nossa Câmara de Vereadores hoje, 2 vereadores direcionaram emendas, direcionaram a sua gestão também voltada para o turismo, e o Joãozinho foi um deles, né? Então, agradeço o Joãozinho por o turismo poder contar, né? E a gente não abraça, a gente abraça quem abraça o turismo. Então, reconhecidamente, Joãozinho, a gente ficamos até de marcar um momento de entregar de público e formal esse agradecimento. Por uma questão de agenda ainda não deu, mas a gente vai, de fato, fazer essa entrega.
Bom, em relação à Orla, né, eu acho que alguns investimentos que realizamos foram importantes. A exemplo da remoção da antiga favela de Jaraguá, da urbanização do que hoje é o mercado do peixe, não uma área que foi totalmente revitalizada e era uma chaga aberta na área onde nasceu a cidade de Maceió, Jaraguá, e uma das portas de entrada da cidade. A gente conseguiu resolver depois de muita luta, né? Eu fui pessoalmente a Recife, ao Tribunal Regional Federal, umas 3 ou 4 vezes, tratar daquela questão que estava judicializada. Foi uma luta grande, mas conseguimos sanar aquele problema. Conseguimos fazer um investimento na via litorânea, que é um novo trecho de orla que Maceió ganhou, que vai de Cruz das Almas a Jacarecica, né, que era um trecho ermo, abandonado. Em relação à nossa orla, eu já disse, a gente tinha, né, uma gerência, uma equipe que acompanhava o Joãozinho, fazendo pequenos reparos, buscando dar agilidade aos problemas cotidianos da orla marítima. Em relação... Gilca até tocou no assunto ali da Praia da Avenida, e eu tenho muito orgulho de ter deixado o projeto que está sendo chamado pela atual gestão de Renasce Salgadinho. A gente conseguiu esse investimento com o CAF, que é um banco internacional, que a gente vai conseguir resolver o problema do Salgadinho em tempo estiado, em tempo seco, e toda a reforma e o reparo da orla que vai da Praia da Avenida ao Sobral. É um trecho importante que vai voltar a ser valorizado, uma obra que conseguimos recursos e deixamos ela já licitada e contratada, e está sendo executada pela atual gestão. E outro investimento importante também, que nós conseguimos com o Banco CAF, foi o de saneamento do litoral norte de Maceió. Como se sabe, não há rede de saneamento, nem estação de tratamento de esgoto. Nós, dentro desse investimento do CAF, nós priorizamos a rede coletora, uma estação de tratamento de esgoto que vai ficar na região ali de Saúde, para que tenhamos um litoral norte devidamente saneado. Aquela obra já está há uns 6 meses paralisada. Realmente confesso que eu não sei o motivo, já que o dinheiro existe e o contrato também, mas investimentos importantes. Em relação à chamada engorda de praia, que é algo que é urgente para Maceió, no meu primeiro ano, nos primeiros meses, eu fui a Jaboatão dos Guararapes acompanhar essa execução de engorda de praia naquele município pernambucano, e confesso que nós aqui tivemos muita dificuldade em relação ao Instituto do Meio Ambiente. Toda tentativa, até para conseguir um projeto, era sistematicamente barrada pelo INMA, e a gente, infelizmente, não conseguiu avançar. Eu não sei realmente se para esse trecho, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiú, que é o caminho por conta dos corais que temos ali, mas certamente a engorda seria a solução para daquele trecho do Pontal, Sobral, que realmente a maré tem avançado muito. É um projeto que é muito caro, depende de investimentos de governo federal, estado e prefeitura possam andar juntos para conseguir esse investimento. E, claro, a gente precisa ter aí uma flexibilidade dos órgãos ambientais, porque, senão, o pior vai acontecer, que é a gente perder completamente, como estamos perdendo já, o nosso calçadão. Candidato, o senhor já foi prefeito, conhece de perto já essa realidade da orla. O que é mais difícil, de fato, para conseguir solucionar? O senhor conseguiu trazer recursos, que já é difícil conseguir toda essa manobra política federal, e é o tempo para se fazer a obra? Por que ela emperra e ela não é concluída? Porque é preciso ter planejamento, né? Quando eu fui prefeito, eu não administrei pensando no Instagram. Eu planejei a cidade, e, para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir um investimento como esses 70 milhões de dólares do Banco CAF, nós iniciamos as tratativas em dezembro de 2015. Só conseguimos colocar a obra na rua em setembro de 2019. Foram vários percalços, Tribunal de Contas, Senado Federal, Tesouro Nacional, que parece que tem coisa na burocracia federal que é feita para não acontecer. Quando a gente estava tudo certo, aí o Tesouro Nacional, na virada do ano de 18 para 19, mudou o critério e disse: não, Maceió agora não pode mais tomar esse empréstimo, porque sua avaliação não é mais B, é C. Mas baseado em quê? Os números pioraram da cidade?
Não, é um novo critério do Tesouro. O que é que a gente precisou fazer? Uma decisão judicial na Justiça Federal, entramos com ação contra a União Federal, conseguimos a liminar e fomos a única cidade brasileira que hoje tem investimentos de um financiamento internacional baseado numa decisão judicial. Porto Alegre também tinha conseguido uma decisão judicial, mas não conseguiu tomar o financiamento. Nós conseguimos a decisão e trouxemos esse financiamento, o maior financiamento da história de Maceió, para a infraestrutura, todo ele com saneamento. A prefeitura nunca tinha investido em saneamento. Infelizmente, não consegui entregar todas essas obras, mas essas obras continuam, né? A atual gestão mudou o nome de Nova Maceió para Maceió Tem Pressa, mas os recursos são esses que a gente lutou tanto para conseguir, que englobam os investimentos no litoral norte de Maceió. Com os recursos já na casa, o senhor sendo eleito, para que a gente tivesse uma noção de tempo, um Salgadinho, por exemplo, que é um grande calo aqui na nossa cidade, em quanto tempo acredita que estaria pronto? Esses 4 anos seria possível? O Salgadinho, eu acredito que a obra, ela, salvo engano, é uma obra para 24 meses, é um investimento de mais de 70 milhões de reais, que vai fazer o bombeamento de toda a água que chega no Salgadinho para o emissário submarino. Então, no período de estiagem, nós teremos a Praia da Avenida totalmente limpa. Claro que a gente, para resolver definitivamente o Salgadinho e outros problemas que temos na cidade, precisamos do investimento da BRK. Né? Miltinho disse muito bem, a concessão foi uma vitória para Alagoas, entendo assim. Infelizmente, ela foi feita de cima para baixo, sem diálogo. Né? O governo do Estado não dialogou com os municípios e o que acontece? Hoje tem recurso que está bloqueado judicialmente. Se tivesse acontecido o diálogo entre o governo do Estado e prefeituras, esse recurso estava sendo investido em Alagoas e em Maceió. Infelizmente, tentaram fazer uma coisa goela abaixo dos prefeitos e hoje está aí judicializado, mas entendo necessário. Agora, o que é que falta hoje? Né? Hoje, eu sofri muito com a Casal também, todos nós. Né? A gente passa hoje ali na Amélia Rosa, continua o esgoto extravasando na orla, em todo canto. Eu acho que falta pulso hoje do governo do Estado, que nós temos uma agência de regulação, a ARSAL, que não serve para coisa nenhuma. A ARSAL não regula coisa nenhuma. A ARSAL hoje é para pendurar cabo eleitoral e ponto final. É preciso que a ARSAL chame a BRK à mesa. Como é? Vocês têm meta, têm prazo e têm que cumprir. Como é que vocês já estão aqui há mais de um ano e continuam extravasando esgoto aqui? Qual é a solução para isso? Qual é o tempo? Se não se cobrar, vai continuar com esse mesmo problema, só mudou de nome, de Casal para BRK. Algumas ações vêm sendo feitas de saneamento na cidade, né? O senhor tem conhecimento, uma vez sendo eleito, dará continuidade ou acaba outro processo, começa uma do zero, porque isso tudo vai retardando quando se tem essas desavenças políticas. Nós temos algumas ações de saneamento na cidade, que foi uma concessão da Sanam e da Sanema, ainda no governo Theo Vilela, que é média e alta Maceió, inclusive já há uma estação de tratamento moderna. As ações da prefeitura, inclusive as ligações serão feitas para essa nova estação de tratamento de esgoto lá no Benedito Bentes, as ações da prefeitura na parte alta. Região norte de Maceió, como eu disse, a obra está paralisada, eu não sei por qual motivo, porque o dinheiro está em conta e o contrato está todo ok. Né? A gente já deveria estar com as obras da estação de tratamento sendo executadas e até agora nada. E em relação à BRK, nós precisamos realmente da agência de regulação apertar a BRK, fazer com que esse investimento aconteça na cidade. Né? Eu acho que foi um recurso que o governo recebeu estratosférico e esse recurso deveria estar sendo investido em saneamento. E o que a gente vê muitas vezes é o governo do Estado, o ex-governador e o atual, repassaram muito dinheiro para municípios com esse recurso para fazer obras que estão fora desse escopo. Então, a gente precisa realmente fiscalizar, apertar a BRK para que as coisas aconteçam dentro do que está planejado no contrato de concessão. Vamos avançar para o quarto pleito, que fala sobre políticas de concessão
não só direcionada ao centro de convenções, né, como já citamos aqui, mas políticas de uma forma geral, principalmente para desenvolver os equipamentos turísticos na nossa cidade, candidato. Parques, as áreas de proteção ambiental, temos aí Dunas do Peba, em Piaçabuçu, Mercado Público no Jaraguá, o próprio centro, a Serra da Barriga, lá em União, enfim, entre outros. A ideia seria transformar esses equipamentos em produtos turísticos, de fato, com potencial, né, e aí aumentando ainda mais essa oferta de trabalho e de destino. São modelos de concessão para uma melhor administração. O Parque do Ibirapuera é um grande exemplo, em São Paulo, que podemos citar. Gramado, no Rio Grande do Sul, também é um grande exemplo. Não importa se PPP, PPA, enfim, mas que se tenha, de fato, uma concessão, uma política de concessão para os destinos turísticos, né, meu tio? O turismo hoje, com a quantidade de leitos que a gente tem, atingiu uma maturidade muito forte. E a gente precisa, mais do que nunca, de novos motivadores, de novas atrações, do entretenimento, para que o turista tenha uma experiência completa, né, que vá um pouco a mais do que o sol e o mar, que indiscutivelmente continuará, né, sendo o principal motivador. E a gente vê destinos turísticos concorrentes sendo verdadeiramente transformados, né, através dessas políticas. E a gente enxerga que a gente está um pouco atrasado nesse sentido, e as concessões estão sendo prioritárias em produtos turísticos que têm um potencial gigante, porém o governo não consegue avançar pela sua capacidade ou de investimento ou de burocracia. E, mais do que nunca, a gente precisa dar oportunidade para a iniciativa privada revolucionar. Pegando aqui os casos, a gente vê o principal motivador de uma viagem natal são as dunas. E a gente tem dunas maravilhosas ali no Peba, e a gente, de fato, não explora, né, um modelo de concessão onde explore 5%, 10%, preserve 90%, esses 10% dá uma sustentação financeira até para a preservação. A gente vê uma história que da Serra da Barriga, União, onde destinos turísticos desejaria por demais ter algo tão grandioso, né, a ser explorado. E, mais uma vez, a gente não consegue atrair o visitante para algo tão bacana. A gente vê aí Foz do Iguaçu, né, sendo revolucionando ali o turismo através das suas políticas de concessões. É algo prioritário dentro do governo federal, né? O governo federal disponibilizou o BNDES para estar fazendo seus estudos estruturantes, né? E a gente, de fato, precisa avançar para a gente sustentar, né? A gente vê ali Maragogi, e não produtos turísticos que a gente já sabe que existe, mas não explora o potencial. Novas atrações, de fato, né? A gente vê um empreendedor de uma forma muito aguerrida ali em Maragogi, empreendendo num zoológico, né? Um mini zoológico, e a gente não dá uma visão de Estado de fazer oportunidade para aquela atração crescer, né? A gente vê ali no sertão, os cânions do Rio São Francisco, algo tão falado, né, como as experiências de hoje em dia que tem lá em Balneário, em especial, né, as tirolesas, os bondes, e aquilo dali não vai acontecer se a iniciativa privada não chegar. Muitas pessoas que jogam os cânions para Sergipe, né, meu tio? Não Isso. sequer tem essa sensação de pertencimento de Alagoas. Então, de fato, para a gente crescer, a gente precisa puxar esse investimento nos atrativos turísticos, né? A gente avançar em novos motivadores. Teria um mapeamento já, candidato, de que áreas, de fato, poderiam ser exploradas em modelos de concessão aqui no Estado? Olha, Gil, que a gente realmente precisa saber se há o interesse privado em determinadas áreas, como é o caso da Serra da Barriga. Mas, como colocou muito bem o Miltinho, o BNDES oferece uma linha de crédito exatamente para fazer esse tipo de estudo. Você faz o estudo e lança no mercado para saber se há interesse para essa ou para outras áreas do Estado. Eu acho que a gente precisa realmente buscar estimular o turismo em outras áreas do nosso Estado, né? Nós temos Penedo, uma coisa maravilhosa, nós temos a Lagoa de Jiquiá, nós temos muita coisa bonita que hoje tem uma exploração turística muito incipiente, né? A gente espera até que Penedo, agora com o Jair, possa avançar. Nossa torcida é essa, mas claro que a gente sabe que só vai avançar quando o Estado sentar com a Prefeitura e firmarem um plano conjunto para buscar o desenvolvimento turístico, seja de Penedo, seja de qualquer outra região do Estado. Vamos avançar para o nosso quinto pleito, que fala sobre a malha aérea
importantíssimo também aqui para o nosso Estado, e a demanda seria fortalecer essas políticas públicas para o incremento da malha aérea e manter constante relacionamento com as companhias aéreas, a ENA, enfim. O destino Alagoas, como atrair mais pessoas para cá, mais visitantes. Se a gente pontuar questões como, por exemplo, o custo da aviação, 40%, 50% é o combustível, não é, candidato? E aí vem a dolarização e aí tudo vai ficando mais complicado e a gente fica refém também. Tem que ter essa articulação com o governo federal para poder tratar a nossa malha aérea e favorecer mais ainda a vinda, né, dos visitantes para o nosso Estado. Então, como é que poderia ser desenvolvida essas políticas públicas direcionadas para esse segmento importante? A questão da malha aérea é uma luta de vocês de décadas, né? Exato. De todos nós. A gente ouve esse problema, ouve falar desse problema, perdão, há muitos anos, né? É uma briga constante, porque se deixar, as companhias só querem o filé. Exatamente. E realmente fica difícil a gente trazer o turista para Maceió. A gente tem uma dificuldade hoje imensa nos voos regionais, né? Para a gente chegar de Maceió para Fortaleza é uma luta. Dá né? um giro, né? Então, isso aí eu acho que é diálogo permanente. E confesso a vocês que eu tenho muitos defeitos, mas se eu tenho uma virtude é saber dialogar e saber ouvir. Eu acho que isso é primordial e a gente vai estar, assim como fizemos à frente da prefeitura, o tempo todo dialogando com vocês. Vocês que conhecem do setor muito melhor do que eu. E vocês que têm que dizer, ó, vamos por aqui, procura essa companhia, vamos atrás dessa, vamos trazer essa companhia internacional para operar aqui porque é possível. Eu acho que vocês têm um nível de conhecimento que eu não tenho. Eu só vou, obviamente, buscar cumprir essas determinações do setor para sempre potencializar o nosso turismo. Inclusive, já tem vários pleitos, né, Miltinho, tramitando, inclusive, em Brasília já, nesse sentido, e é preciso esse diálogo com a bancada federal, né, para poder avançar. A gente vê o desafio da malha aérea dentro do Brasil é gigantesco, né? Como se falou, existiu uma concessão para a gasolina, mas a querosene não. A querosene aumentou quase 70%. As leis trabalhistas para as companhias aéreas emperra a judicialização que existe perante as companhias aéreas hoje é o terceiro maior custo de uma companhia aérea. Então, assim, o desafio da malha aérea, de fato, é muito grande. E aqui é um pré-requisito para que o turismo possa acontecer. A gente fala que se não existir o assento, não existe a cama, né? Se não existir o voo, não existe o hotel. Então, trabalhar, se debruçar, buscar esse diálogo permanente com as companhias aéreas, trazer uma política de incentivo que já foi implantada, mas precisa ser melhorada e aperfeiçoada, né? Hoje a gente tem uma média aí, se a gente pegar uma média, nesse momento, 25 ou 28 voos, média dia, né? E aí, se a gente fizer uma política, né, de forma agressiva, que passe dos seus 28 para os seus 35, 7 voos, digamos, a mais, que não existia, né? Então, criar um incentivo para que esse incremento seja melhor visto é primordial. Então, e a gente sente que, como a gente citou o caso dos vereadores, a bancada federal precisa abraçar de melhor forma o turismo. A gente tem 2 ou 3 representantes na Câmara que abraçam, de fato, o turismo. E aí a gente precisa, de fato, o governador encabeçar, quando tiver pleitos em Brasília, ele juntar essa bancada e pedir o apoio. Rui, você já foi candidato, você já foi prefeito de Maceió 2 vezes? Certamente esse pleito é bastante antigo da malha, que é o destino Maceió. A gente já teve em níveis baixos e já alcançamos primeiro lugar, inclusive, né, na visitação, nessa captação de visitantes. Então, era o destino Maceió. Uma vez eleito, o destino Alagoas, que, de certa forma, já tem uma porta aberta gigantesca, uma visibilidade muito grande. E quando o senhor fala de ter esse relacionamento com o trade, de se comprometer nessa lista tríplice, de ter alguém, de fato, à frente da CDTU para poder
enfim, desempenhar esse tipo de diálogo. O que foi feito nessa sua passagem enquanto prefeito, nesses mandatos, que deu certo, que não deu certo, nesse contexto da captação do destino Maceió, e que agora a gente ampliará muito mais para o destino Alagoas, porque são 102 municípios, né? Olha, Gil, que em relação especificamente à questão da malha aérea, acredito que é uma responsabilidade muito mais do governo do Estado, né? O governo do Estado é quem pode, por exemplo, reduzir o ICMS do querosene da aviação, que foi feito pelo governo do Estado, e pode atrair determinado voo, né? Eu acho que o governo do Estado tem um papel muito mais forte do que a Prefeitura. A Prefeitura quase não tem influência nesse quesito. Então, é algo que a gente, obviamente, vai estar ouvindo o setor e buscando o que for possível para trazer mais voos. Como disse o Miltinho, quanto mais voos, mais leitos, mais geração de renda, mais geração de emprego para todos os alagoanos. Vamos, então, para a nossa sexta pontuação aqui, o sexto pleito indicado pelo Trade, que fala sobre a criação de uma agência de promoção, divulgação e comercialização do destino Alagoas, né? Mais uma vez, lembramos estados vizinhos, Pernambuco, Bahia, Sergipe, entre outros, que têm, de fato, essa dotação orçamentária. Aqui no estado já temos 30 milhões anual para a promoção, esse valor já aprovado, conforme já está disponibilizado, né, que é o difícil, esse dinheiro, esse recurso já está em caixa, com o aval da CDTU, Secretaria de Comunicação, enfim. Algo que garanta, de fato, a desburocratização. Quando a gente fala em criar uma agência de promoção, a gente desvincula um pouco, ou não, da Secretaria de Turismo, mas que consegue acelerar, desburocratizar, facilitar esse trabalho, né, das questões ligadas ao turismo. O que o senhor pensa sobre isso, dessa criação dessa agência? Só um comentário, antes de passar a palavra. Esse orçamento é primordial para o nível que o turismo de Alagoas se atingiu, em número de leitos, em capacidade de receber, em estrutura. E há anos atrás a gente tinha um orçamento tímido, porque também a gente tinha uma capacidade reduzida. Hoje, com o número de leitos que Alagoas como um todo tem, se a gente não tiver essa visão, essa disponibilidade de orçamento em promover o Estado, de fato o turismo é comprometido. E essa verba, inclusive, é uma das soluções para que a gente atraia melhor malha aérea, né? Porque a partir do momento que o público final, as agências operadoras demandem Maceió, as companhias aéreas não perdem dinheiro, né? Ela coloca onde de fato existe demanda. E a gente não pode jamais regredir, né, nesse quesito promoção. Era um daqueles itens que quase a gente não colocava aqui, porque a gente avançou, mas a gente não pode jamais retroagir. E hoje o turismo é muito dinâmico, né? A companhia aérea é um exemplo. A Gol botou um voo em Campinas, botou um voo de Goiânia. A gente precisa ir de imediato naquela praça e fazer a devida promoção para que a gente busque uma boa ocupação naquele voo. Caso contrário, as companhias aéreas retiram de imediato esse voo. E uma vez que o setor público tem toda essa burocracia, às vezes não, e muitas vezes não reage a tempo, né? A gente vê as bases, Tereza, todo o trade turístico aí acompanha muito as bases. Teve voo, vamos lá, vamos fazer ação, e muitas vezes a gente travado. Então, a agência, em especial nesse sentido, é para dar a reação que os voos, a malha aérea, que o turismo pede. Então, é primordial também essa criação com orçamento, né? A gente viu isso recente acontecer a nível federal. A gente tinha um Embratur que tinha de orçamento anual seus 15 milhões, 20 milhões para o Brasil, não é nada, né? E a gente viu destinos concorrentes, por exemplo, o México tinha 400 milhões de orçamento. Então, um principal destino concorrente com uma capacidade muito maior. E não fazia sentido a Embratur existir da forma burocrática que ela existia sem orçamento. E hoje a gente vê um Embratur com orçamento e se transformando em agência e dando a reação que o turismo precisa. Então, mais do que nunca, a gente precisa dessa composição da agência. Bom, Milton, se lá na frente vocês me mostrarem por A mais B que a criação da agência vai realmente desburocratizar
para que possamos divulgar o Destino Alagoas, não tem a menor dificuldade. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela com a criação de novas estruturas de secretaria, de órgãos públicos, sobretudo no próximo ano, que eu acho que vai ser um ano bem difícil, mas, obviamente, se vocês me mostrarem que há exemplos dos nossos concorrentes exitosos, não tem a menor dificuldade em criar agência, e, obviamente, assim como no caso da secretaria, a agência terá uma pessoa indicada por vocês. Vamos ao 7º ponto. Incluir o turismo como matéria transversal na grade curricular. O que é isso? Levar o turismo para discussão nas escolas. Mas não só o turismo, como praias bonitas. Dizer, Alagoas tem praias lindas, né? Águas mornas e transparentes. Passar, de fato, para as crianças muito mais. Passar o contexto da cadeia ligada à indústria do turismo. A geração de emprego, de renda, para que aquela criança seja, sobretudo, um multiplicador para os pais, enfim. Então, inclusive, já tivemos, anos anteriores, cerca de 3.000 professores já foram capacitados com esse intuito da inclusão dessa matéria turismo na grade curricular, e isso se perdeu, né? Então, se o senhor tem conhecimento, o que pretende fazer, se a gente consegue incluir o turismo como o português, a matemática, a geografia, o turismo, abrangendo aqui nosso estado. Bom, nós, no período de prefeitura, a gente implementou um projeto bem bacana chamado Turismo do Saber, que levava, inclusive com a parceria com vários de vocês, a gente levava a questão do turismo, a importância do turismo para as escolas. Claro que ali são escolas de nível fundamental, mas é importante que a criança tenha esse contato desde cedo, saiba o que está por trás do turismo, o que o turismo gera de receita, de possibilidades de futuro para aquela criança, para aquele jovem. Em relação, falando mais do ensino médio, que é a responsabilidade precípua do governo do Estado, eu acredito que nós temos que focar muito na educação profissionalizante, técnico profissionalizante. Nós temos hoje na rede estadual 100.000 alunos no ensino médio, somente 6.000 estão no ensino técnico profissionalizante. Então, é um percentual muito baixo, que está abaixo do percentual dos nossos estados vizinhos do Nordeste. A gente tem que aumentar isso, e eu tenho convicção que uma das áreas que nós temos que capacitar o jovem é para o turismo. Nós temos... Está aqui Ana Maria, certamente ali na região norte do nosso estado, que cresceu demais na última década. Nós temos dificuldade de conseguir mão de obra, como vocês aqui também. Sim. É uma das coisas que vocês sempre reclamaram. Eu acho que aí a gente tem que sentar, buscar parcerias com o Sistema S, mas acredito que seria fundamental nós termos um curso técnico profissionalizante, seja em Maceió, seja na região norte, seja no sertão, uma nova fronteira turística, que nós possamos capacitar esse jovem para ele sair do ensino médio já podendo buscar ser um auxiliar de chefe de cozinha, ser um sommelier, ser um garçom, enfim, nós temos uma gama de profissões ligadas ao turismo, e acho que isso tem que ser realmente repensado no nosso estado, mas muito voltado para essa questão do técnico profissionalizante. Técnico profissionalizante que já abrange os mais jovens, né, os adolescentes mais jovens, mas puxando para essa criança, essa inclusão da matéria turismo. A criança estudando turismo, ela estuda economia, ela estuda empreendedorismo, né? Então, pretende incluir essa matéria? Olha, Gil, que eu acho que a gente tem que buscar mais a praticidade, né? Se hoje nós temos uma dificuldade imensa para o jovem alagoano aprender o português e a matemática, eu acho que a gente tem que focar muito nisso, no básico, né? O nosso IDEB ainda é muito baixo. Quando tive à frente da Prefeitura de Maceió, uma das coisas que mais me orgulha é ter sido a capital brasileira que mais avançou no IDEB, né? Porque tivemos uma secretária séria, a professora Nadese, que montou uma equipe com total autonomia, e nós avançamos muito. Mas, em relação ao Estado, repito, a nossa responsabilidade precípua é com os alunos do ensino médio. O fundamental é de responsabilidade dos municípios. Eu acredito que não adianta a gente ter mais uma matéria curricular se a gente não consegue fazer hoje o básico. Então, é preciso focar no básico, e no ensino médio a gente focar em determinadas áreas na questão do técnico profissionalizante para o turismo. Eu acho que seria mais efetivo
do que ter uma matéria espalhada e transversal para todo mundo e a gente ter um aproveitamento menor do que uma coisa focada para um nicho menor, mas que aquele jovem possa realmente sair dali capacitado para buscar um emprego na área do turismo. Só complementando aqui a ideia da matéria transversal, concordo plenamente na questão do técnico, é muito importante. O turismo está em plena expansão e tive uma experiência particular, né, da implantação de um novo hotel e a dificuldade de contratar mão de obra especializada em todas as áreas. Então, essa questão técnica, esse ensino técnico é muito importante e não desmerece o ensino técnico, né? A gente vê grandes países de referência em desenvolvimento, como a Alemanha, o curso técnico aí representa quase 60% da população. Então, nada desmerecer o técnico, é muito importante, né? Mas, quando a gente fala de maturidade do turismo, quando a gente fala desse pleito da matéria transversal, a gente fala de um longo prazo, a gente fala de um sonho, a gente fala da consciência da população da importância do turismo. A gente tem uma geração crescendo sabendo que o turismo pode dar oportunidade a ele, pode dar oportunidade à sua família, a consciência de manter uma praia limpa, de não jogar lixo, ou seja, na porta da sua casa, ou seja, que isso daí reflete, né, a importância de toda a cadeia que traz o turismo dentro do seu segmento, do quanto, né, o turismo contribui para os cofres públicos, que a consequência disso é enorme. Então, mais do que nunca, a gente vê cases muito bem-sucedidos, como é o caso, todas as entidades aqui, há 3, 4 anos atrás, foi lá em Gramado, e a gente viu, né, um case muito bem-sucedido do que é o turismo, mas, em especial, porque a população de toda aquela região entende do turismo e sabe da importância e da relevância do turismo. Isso daí ele faz com que mude toda uma cultura da região. Então, isso aqui é um sonho que a gente precisa sonhar, mas precisa ser plantado agora, para a gente ver isso germinar aí nas gerações, sem dúvida, futura e dar prioridade ao turismo. Vamos avançar para a nossa próxima pergunta. Ampliar os termos de fomento com o trade, né? Maceió Convention, ABIH, Brasel, Sindal, Costa dos Corais e a BAV, fortalecendo cada vez mais a parceria e essa sinergia entre o governo do Estado e as entidades do trade. Na verdade, convênios, né, candidato? Convênios com prefeituras, Estado, para reforçar a continuidade das ações, as parcerias, igual a recursos, ações, enfim. Como é que o senhor tem a dizer sobre esses termos de fomento? O lençol sempre é curto, né, gente? O lençol é curto. Cobre os pés, um, descobre a cabeça e vice-versa. Então, nos 8 anos de prefeitura, né, TT, sempre foi uma luta para a gente conseguir implementar nossos convênios, mas sempre conseguimos fazer na medida do possível. Acho que isso aí é uma alternativa muito positiva, porque a gente aí sim desburocratiza, não está na mão da prefeitura ou do governo do Estado, a gente repassa para as entidades e as entidades vão fazer a divulgação do destino Alagoas. Acho que todo mundo ganha com isso e, com certeza, nós vamos manter e, se possível, ampliar. Vamos, então, ao 9º ponto, que fala sobre as políticas de taxação. A gente já vem falando disso aqui também. Seriam adotar políticas inteligentes que incluem a simplificação na tributação, desburocratizando todo esse contexto e melhorar o ambiente de negócios como um todo. Hoje em dia, para você conseguir regularizar, né, uma empresa, você precisa de um alvará, de uma licença, você roda 200 secretarias para poder conseguir. Então, o que é que, de fato, na prática, pode se melhorar isso, desburocratizar? Tivemos o exemplo de uma central já, por exemplo, onde se conseguia juntar serviços, mas, ainda assim, rodando de um para o outro. Assim, não tem como centralizar e diminuir essa burocratização de todas essas taxas, né, que já atormentam o setor produtivo, candidato. Olha, isso não é uma tarefa fácil, não. Quando você, sobretudo, depende de um status quo, do servidor efetivo, que está ali há muito tempo fazendo aquela coisa da mesma forma há 20, 30 anos, você mexer naquilo é sempre muito complicado, não é simples. Tentamos implementar algumas questões em Maceió, em algumas conseguimos avançar, em outras não. Claro que um dos pontos aqui que é colocado
e inclusive travava muita coisa na Prefeitura de Maceió, é a questão do Corpo de Bombeiros, né, que era uma reclamação muito grande. Era uma reclamação geral, né, de diversos setores, e, obviamente, a gente tem que sentar para ver o que é possível fazer, né, se faltam técnicos, se falta estrutura, mas, obviamente, é preciso que o Estado haja para fazer esse tipo de ação acontecer de forma mais célere possível. O trade pontua, por exemplo, essa possibilidade de reduzir o ICMS, né, de energia para o setor, né, que já paga tão caro com isso, né, Miltinho? Complementando aqui a ideia, quando a gente fez esse filtro, né, e dentro das associações a gente tem o hotel de grande porte, como tem a pousada, os pequenos meios, a gente tem aquele restaurante de pequeno porte, né, aquele boteco, até então, que é muito importante para a experiência gastronômica do turista. E quando a gente fala de um hotel pequeno porte, a gente, de certa forma, a gente consegue contratar um jurídico, consegue contratar um projetista, né, que faça lá toda uma defesa, todo um plano. E esses pequenos meios é tudo no empreendedor. E o empreendedor, de fato, sofre. E, mais do que nunca, a gente sabe da importância do pequeno meio de hospedagem, do pequeno restaurante, né, dos pequenos empreendedores. Representa significativamente aí na geração de emprego e renda. Então, esse pleito, quando a gente traz aqui, vai beneficiar todo mundo, porque os grandes conseguem fazer uma geração de emprego volumosa, né, atrativa, que reage mais rápido, mas esse pequeno empreendedor, em especial, é o principal demandante desse pleito. E a gente precisa, de fato, facilitar a vida desse empreendedor que tem uma importância gigante para a sociedade e para o turismo como um todo. Não é fácil, né? A gente recebe fiscalização, hoje em dia está recebendo fiscalização de PROCON, querendo ir na cozinha de um hotel, né? Vigilância sanitária, ambiental, isso daí vai para todas as esferas, municipais, estaduais, federais, corpo de bombeiro, cada dia é uma legislação diferente. Então, se você parar hoje dentro de um fluxo de empresa, o que você dedica de tempo simplesmente para estar respondendo, né, e de toda a cadeia da economia, sem dúvida nenhuma, aqui o turismo é o maior consciente, né, porque a gente tem dentro do nosso patrimônio, né, o que a gente vende é a natureza, o meio ambiente, a qualidade das nossas praias, a balneabilidade. Então, mais do que nunca, o turismo está muito respaldado, porque aquele que não seguir, né, uma consciência dessa está dando um tiro no próprio pé. Então, mais do que nunca, a gente precisa simplificar e fazer com que o empreendedor produza como deve ser e, de fato, tem cansado, sabe? A gente precisa reagir. Eu sei das dificuldades da burocracia não mudar, mas é algo que, de fato, está cansando muito e tirando o tempo do empreendedor. A dificuldade existe, né? Qual seria a proposta para simplificar essas políticas de taxação? Realmente, a gente precisa dialogar para buscar minimizar essas questões, né? Fui prefeito, sei que não é fácil. E já que tenho a experiência de ter sido prefeito 8 anos da nossa capital, sei o que é o sufoco de você chegar no final de um mês e não ter a certeza que você vai ter o recurso para pagar a folha de pagamento, né, Mamed? O pobre do Mamed sofreu um bocado. Então, vou dizer uma coisa muito sincera para vocês aqui. Quem vier aqui para dizer que vai reduzir ICMS ou nunca administrou nada, ou está mentindo. A gente, com diálogo, consegue minimizar muita coisa. E cito aqui um exemplo, a gente tinha um problema sério no Distrito Industrial de Maceió. Eles pagavam, como os lotes são muito grandes, o pessoal pagava um valor de taxa de lixo muito maior do que o IPTU. A gente sentou com eles, revisamos, até porque eles não geravam uma quantidade de lixo compatível com aquele valor de taxa. Então, sentamos com eles, fizemos uma mudança no Código Tributário e deixamos uma coisa no nível de razoabilidade aceitável. Eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Eu não posso, já que eu já fui gestor, chegar aqui para vocês, não vou zerar ICMS disso, vou zerar ICMS daquilo, que a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Quem fizer isso pode correr o risco de não pagar folha, não pagar fornecedor. Então, tudo isso tem que ser visto com muita cautela. Mas acho que a gente, dialogando, a gente encontra os caminhos para ficar bom para o poder público e para o empreendedor.
Vamos seguir, então, ao nosso 10º e último, né, pleito do trade turístico em Alagoas, que fala sobre a reativação da abertura de crédito para o parcelamento do Profis, inclusive com redução de multas, de obrigações acessórias. A gente sente muito essa dor do trade turístico quando se fala, né, de toda essa burocratização, de toda essa dificuldade. A gente fala nesse programa de financiamento de dívidas para facilitar essas negociações. É possível reativar? Aqui é uma demanda muito especial e, na verdade, o governo, ao fazer algo nesse sentido, está, de fato, jogando aquela boia para quem está se afogando, né? De fato, está socorrendo ali a vida de uma empresa. Hoje, na conjuntura atual, de um pós-pandemia, as empresas voltaram, está tendo um fluxo bom, ótimo, tá, né? O turismo está acontecendo, porém, muitas delas voltaram, de fato, endividadas, né? Foi períodos muito difíceis, pessoas que tiveram que comprometer seu patrimônio pessoal, né? As pequenas empresas, as médias, inclusive, para estar conseguindo voltar, né? E hoje, em especial, como foi o 9 aqui, o 10 também é uma demanda desses pequenos empreendedores, que, na circunstância atual, não conseguem aderir à palavra desses empreendedores é justamente essa. Eu não vou nem aderir porque eu sei que eu não consigo pagar. Eu não vou estar fazendo nada. E, de fato, é um momento para essas circunstâncias angustiante, né, porque não consegue aderir, não consegue parcelar, e aí o processo de uma execução está acontecendo na vida dessas pessoas em um pós-pandemia, né? Então, a gente precisa criar um parcelamento no qual se encaixe na capacidade dessas pessoas que hoje, de fato, não existe. Então, precisamos, de fato, socorrê-los. Certamente, Milton. A gente, na prefeitura, né, Mamed, no último ano, 2020, a gente sofrendo muito, todo mundo sofrendo muito com a questão da pandemia, nós fizemos um pré-FIS, né, que abolimos multas, juros, parcelamos no máximo possível de vezes, para facilitar a vida do empreendedor, e acho que é justíssimo fazermos isso também em nível estadual. Não vejo dificuldade. Nesse caso, a gente não está abrindo mão de receita, mas a gente tem que flexibilizar de alguma forma, como você disse, não vai um pequeno empreendedor aderir a um programa de refinanciamento, a um Profis, se ele não tem condições de pagar aquela parcela. Então, a gente tem que ter uma razoabilidade, e dentro dessa razoabilidade, acho que ganha o Estado, que vai receber, mesmo que ali um valor menor de parcelamento, mas vai ganhar porque aquele empreendedor vai continuar vivo, gerando emprego, gerando renda para o alagoano. Terminando os pleitos, temos ainda um outro slide com as pautas pontuais, candidato. Fala sobre importantíssimas, a gente falando em trade turística, como eu falei, né, pós-eleito, as pautas serão mais individualizadas com cada segmento, mas aqui podemos pontuar a duplicação da L101 Norte, vindo para o lado sul também, na região de Roteiro, até Penedo, duplicação da L220 de Arapiraca a Piranhas, também, aeroporto de Maragogi. Então, são pautas também regionais importantes para serem pontuadas aqui rapidamente. Centro de Convenções da Barra, lá de São Miguel, a gente falou também, o senhor já pontuou, mas com relação a essas rodovias, relacionado norte, sul e essa duplicação também de Arapiraca. Todas importantes, são obras que estão em andamento. Algumas delas, como é o caso da duplicação da L101 Norte, é um financiamento também com o CAF, que é o mesmo que financiou as obras de infraestrutura de Maceió. Então, acredito eu que o recurso deve estar garantido e a obra vai continuar. Eu acho que, se a obra é positiva para o Estado, não é porque foi Renan Filho, ou Paulo Dantas, ou quem quer que seja que começou, que a gente não vai dar sequência. Eu acho que a gente tem que acabar com esse tipo de picuinha aqui em Alagoas. Se a obra e se a ação é positiva, a gente tem que continuar com ela. E assim finalizamos, então, Miltinho. Tudo certo? As perguntas que foram feitas aqui, o papelzinho tem aqui, Dani? Deixa eu adiantar aqui. Eu vi que o senhor está precisando de óculos também, viu, candidato? Eu também está. A gente estica o braço, mas consegue. O problema é o braço. A pergunta vem de Matheus Luna, empresa Pousada da Lua,
Barra de São Miguel, né, Matheus? Cadê o Matheus? Está ali. Qual a sua visão com relação à integração da Praia do Francês com a Barra de São Miguel? Matheus, acho que o governo do Estado pode atuar nesse sentido, sentando com as prefeituras, né? Nós temos Prefeitura de Marechal, Prefeitura da Barra de São Miguel. Acredito que as duas só têm a ganhar se fizerem, por exemplo, uma divulgação conjunta. Mas acho que o papel do Estado é exatamente... A gente não tem, né, no Brasil, e sobretudo aqui no Nordeste brasileiro, uma cultura de associativismo, sobretudo dos municípios. É o cada um por si. Cada um quer ali buscar o que for melhor para a sua cidade. Muitas vezes a gente segue e não enxerga que, se houver uma união, nesse caso específico, entre as prefeituras de Marechal e da Barra, vai ser mais econômico para divulgar e vai ser melhor para ambas as prefeituras. Acho que o papel do Estado é buscar esse diálogo. Vamos aqui conversar com o prefeito, eu fui prefeito e realmente não há esse diálogo entre municípios, infelizmente. Acho que é algo cultural, mas o Estado pode entrar para cumprir esse papel de promover esse diálogo e auxiliar nessa divulgação conjunta daquele trecho maravilhoso entre Barra de São Miguel e Praia do Francês. Para muitos turistas, é como se fosse um local só, né? O turista vem, vai para o Francês, vai para a Barra, achando que é uma região só. Então, uma vez eleito, o senhor, enquanto governador, vai ter um papel fundamental para poder unir, não só na região do Litoral Sul, mas também, né, Litoral Norte, municípios que só enxergam o próprio umbigo, de fato. A gente vê muitas brigas, né, políticas entre os prefeitos, e isso todo mundo sai perdendo. Acho que os prefeitos têm que aprender com o trade turístico, né, Tereza? Dessa união e de ver que, quando se somam forças, todos saem ganhando. Então, o papel do senhor, enquanto governador, será fundamental para isso. A gente pega, por exemplo, ali na nossa região norte, né, nós temos Passo Camaragibe, Porto de Pedra, São Miguel dos Milagres, Japaratinga, Maragogi, naquele circuito ali. Um brigando por outro, todos por espaço. Com um litoral maravilhoso, com potencial fantástico, mas falta realmente unidade em todos os sentidos. Inclusive, aquela região, entendo eu, que deveria ter urgentemente um plano diretor. As cidades, individualmente, não têm capacidade de fazê-lo, imagino eu, mas se o Estado, mais uma vez, Gil, entrando como um fomentador do diálogo, a gente pode sentar com esses municípios e buscar, vamos aqui executar um plano diretor, vamos fazer uma promoção conjunta, né, que todo mundo vai ganhar com isso. Eles pintam os postes, né, as calçadas. Daqui para aqui é o meu município, daqui isso realmente não existe. Mas é isso, candidato Rui Palmeira. 3 minutinhos para suas considerações finais, desde já agradecendo pela presença hoje aqui conosco. Bom, eu que agradeço, né, o privilégio de ter sido o primeiro candidato ao governo a bater esse papo com vocês do Trade. Estou aqui certamente entre amigos, pessoas com as quais tivemos um diálogo permanente enquanto prefeito de Maceió, e podem ter certeza que teremos essa mesma condução enquanto governador do Estado. Né, dizer para vocês, eu nado da Abrazel, que vocês já têm um representante na minha campanha, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um subvice, que é o Isaac Pessoa, que está ali atrás, ó, cumprindo o papel tão relevante, me acompanhando e ajudando muito. Subvice foi ótimo, Isaac. É o nosso subvice, é o único candidato que tem subvice. Mas dizer para vocês que o mesmo Rui que administrou a Prefeitura de Maceió, sabendo dialogar, sabendo ouvir, cumprindo com seus compromissos, será o Rui Palmeira governador, se Deus quiser. Muito obrigado. Agradecemos ao candidato Rui Palmeira. O presidente do Maceió Convention irá finalizar, portanto, este evento, entregando um documento oficial com a assinatura de todos os integrantes. Né, Miltinho? E a assinatura, inclusive, do candidato Rui Palmeira, também se comprometendo com tudo que foi dito aqui. O Carlinhos vai dar uma... Carlinhos. Bom dia a todos. Miltinho me incumbiu de dar uma palavra final para vocês. Começar agradecendo ao Rui e, de forma pessoal, desejar, Rui, que você seja bem sucedido nessa campanha. Eu ficaria muito feliz. Dizer que o trade turístico vem há muito tempo cumprindo com muito denudo e com muito sucesso a sua missão de desenvolver Alagoas. Nós já estamos aqui na 3ª geração do turismo, e essa geração que chegou
chegou muito comprometida, chegou muito técnica, chegou muito competente, de tal maneira que nosso Estado, que tinha uma tradição baseada na cultura da cana, e com esse enfraquecimento dessa cultura, o setor veio tomando conta e fez uma transição econômica menos traumática. Nós assumimos um protagonismo financeiro relevante e a gente fica muito feliz com essa nossa musculatura. Por outro lado, nós ficamos infelizes quando vemos ainda a visão do setor público de algumas figuras públicas não reconhecendo essa nossa importância, esse nosso profissionalismo. Hoje a gente se depara com questões territoriais. Um exemplo claro, sem querer tocar na ferida, mas mencionando de uma forma gentil até, o aeroporto é de Alagoas, a gente não tem um aeroporto, ninguém sai de São Paulo para ir só para Rio Largo, para Maceió, o pessoal veio para Alagoas, a gente tem que ser muito maior do que essas... Falou aqui o Luna, acho que imagino deve ser filho do Beppe, a questão da Barra e do francês. É impossível você desenvolver só um. O desenvolvimento ele se multiplica, ele vai em progressão geométrica. Você vê aquela região de Milagres como se transformou apenas com um ponto que foi multiplicando, já chegou ao restaurante. Então, essa sensibilidade o gestor público tem que ter. E eu, pelo menos, enxergo hoje um retrocesso nessa área, quando a gente vê que algumas indicações não são adequadas, algumas sugestões que nós fazemos são ignoradas. O setor não está procurando emprego, o setor está procurando parceiros numa ação em que os dois lados vão ganhar, é o famoso ganha-ganha. Eu sei que com você nós temos esse ambiente de troca salutar, e espero que seja, sim, independente de quem ganhe, espero que seja um exemplo, porque essa árvore foi plantada pelo trade, foi o trade de Alagoas que se uniu e conseguiu essa sensibilização. O trade de Alagoas, que vem fazendo dia a dia a sua parte, se fortalecendo, e, como eu disse, está na terceira geração. Fico feliz que vejo até um sobrinho aqui brilhando. E isso tem que ser cada vez mais fortalecido. Não, o Vinícius é meu tio. O Vinícius é meu tio. Meu sobrinho é o Hugo, acho que ele já foi. Enfim, é isso que nós gostaríamos de deixar, essa mensagem que nós gostaríamos de deixar, esse respeito e esse reconhecimento pelo trade. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, candidato Rui Palmeira. E obrigada a todos pela presença. Um bom dia e até a próxima.